Vacina, entrevista com Renato Kifuri, take 1. Vou esperar ele sentar. Doutor, eu vou começar pedindo para o senhor, me contando o seu nome, dizendo o seu nome, e qual a sua especialidade, o que significa ser um médico infectologista que trabalha com saúde pública, qual é a sua atuação hoje, para você me dar um overview, para as pessoas entenderem o seu trabalho. Bom, eu sou Renato Kifuri, pediatra, infectologista, e me dedicando nos últimos 25 anos praticamente às imunizações, no setor privado e no setor público. No setor público, hoje, como consultor, né, já fui membro durante 10 anos do Comitê Técnico Assessor de Imunizações do Programa Nacional de Imunizações. Esse comitê foi extinto, hoje a gente participa de câmaras técnicas. Então, eu também sou membro de algumas câmaras técnicas para algumas vacinas no Ministério, inclusive das vacinas de Covid. Participo da Comissão Estadual de Imunizações aqui no estado de São Paulo, consultor eventual da Anvisa nas vacinas Covid, também faço parte do Comitê de Monitoramento de Segurança e algumas outras atividades junto com sociedades científicas. Sou presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, atual um dos diretores, e também diretor da Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica, Associação Pan-Americana de Infectologia e por aí vai. E ainda joga tênis? Jogo tênis e beach tênis. Tênis na sexta, beach tênis na quarta. Então, conseguiu organizar bem o tempo. Deixa eu perguntar, vou fazer uma pergunta ela é ampla, mas ela é a pergunta mais importante. Qual a importância da vacina para a humanidade? Olha, as vacinas revolucionaram a saúde pública do mundo. Foi através de extensos programas de vacinação que eliminamos a varíola do planeta, uma doença erradicada. Dos 3 tipos de vírus da poliomielite e da paralisia infantil, 2 foram eliminados. Então, a gente eliminamos pelo menos 3 vírus do mundo. Sobrou ainda um tipo de pólio, que eliminamos aqui, erradicamos das Américas. Controlamos o sarampo, a rubéola, o tétano, a coqueluche, a difteria. Doenças que eram verdadeiros flagelos no passado, responsáveis por uma elevadíssima taxa de mortalidade infantil. Com isso, baixava a nossa expectativa de vida. Nossa expectativa de vida foi prolongada por pelo menos 30 anos graças às vacinas. Então, realmente, as vacinas, depois da água potável, foi a maior intervenção em saúde pública, responsável aí por uma promoção no mundo inteiro de uma qualidade de vida, de redução de sequelas e mortes. Século XX. Começam as vacinas. A primeira vacina data do século XVIII, né, de Jenner, quando percebeu que as pessoas que ordenhavam as vacas não contraíam a varíola da vaca. Então, porque eram expostas lentamente nas suas mãos na ordenha, e descobriu que ali esse estímulo lento e progressivo poderia proteger essas pessoas. Aliás, o nome vacina vem de vaca, de vaccinia. Então, isso foi em 1796. Então, essa foi a primeira variolização, que aí ele começou a injetar pequenas porções dos vírus que tinham nas pústulas dos indivíduos doentes em indivíduos saudáveis, e assim ele foi testando empiricamente e descobriu que esses indivíduos assim se protegiam. Depois veio Pasteur, vieram no século XIX ou século XX, praticamente, onde a gente teve uma amplitude muito grande de desenvolvimento de vacinas. Porque acho que o século XX é que realmente ela entra em tudo, né? Como forma mesmo de manter a sociedade, o ser humano por mais tempo vivo. Os programas de vacina são organizados na forma de você olhar as vacinas como uma saúde, como um benefício em saúde pública. Claro, ele ganhou força no século XX, quando a maioria dos países, inclusive o Brasil, em 1973, cria o seu Programa Nacional de Imunizações. O PNI, como ele é conhecido, o Programa Nacional de Imunizações, se estabelece nacionalmente com diretrizes de distribuição de vacinas, com calendários, com oferta para todos os países de maneira igualitária. Esse foi um dos grandes avanços do nosso país. O mundo começa antes esse calendário? Qual foi o país que começa a vacinação como algo importante para manter essa sociedade mais saudável? Você sabe? Não saberia dizer se teve algum, mas mais ou menos foi ao mesmo tempo. Nas últimas décadas de vacinas, apesar de existirem vacinas
mais antigas, como as vacinas para o sarampo, para a difteria, para o tétano, para a tuberculose, essas vacinas organizadas em programas públicos, no sentido de vacinar toda a população, controlar doenças, erradicar, programas organizados pela Organização Mundial da Saúde, no sentido de promover saúde pública global, isso começou na década de 70. Qual foi a primeira grande vacina, tirando a varíola, a primeira grande vacina que foi descoberta? Descoberta parece, às vezes parece que a pessoa abriu uma gaveta e achou, né? Que ela foi construída, que ela foi foi descoberta mesmo. De alguma maneira você estava fazendo o que foi pesquisado e encontraram aquela vacina. Qual foi o primeiro grande caso, assim? O primeiro episódio de sucesso dos programas de vacinação foi com a vacina da polio, né? A paralisia infantil, sem dúvida, era um flagelo naquela época, na década de 60, de 50, onde as crianças dormiam febris e as mães apavoradas, algumas delas acordavam paralíticas no dia seguinte. Era uma paralisia aguda, irreversível, progressiva, que levava algumas crianças ao óbito, e as que não morriam desenvolviam uma sequela permanente. Sabin e Salk, os dois grandes ícones da vacinologia mundial, desenvolveram 2 tipos de vacinas diferentes e que foram amplamente utilizadas. O mérito da vacina gotinha oral do Sabin foi o seu preço, a sua facilidade de administração para qualquer país do mundo, e mais do que isso, era uma vacina que continha o próprio vírus da paralisia atenuado, enfraquecido, e eliminado. O indivíduo que recebia, a criança que recebia a vacina, ela excretava esse vírus vacinal e imunizava diretamente, através das redes de esgoto, na saliva, nas fezes, as outras pessoas não vacinadas. Então, grande descoberta, talvez a descoberta do século, do início das vacinas, foi essa possibilidade de potencializar a imunidade com uma imunidade de rebanho, uma proteção indireta. E os dias nacionais de vacinação, onde você vacinava milhões de crianças simultaneamente e, consequentemente, colocava em circulação na comunidade muitos vírus vacinais, promoveu, foi talvez o grande feito que a vacina oral conseguiu, eliminar a polio das Américas, da Europa. Hoje, ainda infelizmente, temos somente 2 países onde acontecem casos de polio, o Paquistão e o Afeganistão. E foi fácil, a adesão das pessoas a essa vacina aconteceu de forma natural ou teve não sei, um questionamento? Como foi? Você sabe? O Brasil se diferencia um pouco dos outros países por uma questão cultural em relação às vacinas, que foi uma excelente promoção dos dias nacionais de vacinação como um dia de festa. Personagens como o Zé Gotinha, os dias nacionais eram um dia que coincidia na década de 70 com um país mais próspero, um Brasil que vai dar certo. Isso tudo, as vacinas entraram no nosso Programa Nacional de Imunizações num cenário muito positivo, ao meu ver. E nesse sentido, os dias nacionais de vacinação motivaram muito a população brasileira a acreditar que as vacinas realmente eram benéficas, que as vacinas eram seguras, que as vacinas eram um programa social e um programa de governo muito importante para a saúde da sua família. A confiança nas vacinas muitas vezes está vinculada à confiança no poder público. A vacina que aquele governo oferece, a vacina que aquele programa de vacinação oferece, a adesão e a confiança é muito dependente da confiança na estrutura política do país. Isso nós tivemos uma feliz coincidência. Aqui no país, as campanhas de vacinação se tornaram um grande chamariz para artistas, para jogadores de futebol, para esportistas, e os personagens que aí se inseriram tiveram muito sucesso ou colaboraram muito para o sucesso dos nossos programas. O Brasil ele foi referência, ou mas eu acho que o verbo ainda está melhor no passado, uma grande referência de um país que conseguia ter uma grande capilaridade de vacinação, num país enorme como nós somos, cheio de problemas territoriais, mas que dava certo. Qual foi o diferencial do Brasil naquele momento? O que aconteceu? Onde saímos na frente? O Programa Nacional de Imunizações talvez tenha sido o maior programa de inclusão social do nosso país. Eu acho que nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes oferece gratuitamente, com essa extensão territorial que nós temos, todas as vacinas praticamente no calendário infantil, gratuitamente para toda a sua população.
Países como Estados Unidos, europeus, onde muitas dessas vacinas são pagas, não, o indivíduo paga pelo seguro de saúde ou paga pelo próprio indivíduo. Aqui não, nós conseguimos um programa de uma extrema capilaridade, com mais de 38 mil salas de vacinas espalhadas pelo país hoje, com tradição de vacinação nessas pessoas que são treinadas, lotadas os profissionais da saúde nessas salas de vacina, com atualizações frequentes, motivadas para trabalhar, com resultados mundiais e de reconhecimento que, vamos dizer, auto-retroalimentavam todo esse programa de sucesso. É claro que no cenário atual nós não podemos nos debruçar sobre esse sucesso do passado e achar que não há desafios a serem enfrentados. Muitos temos desafios pela frente, mas temos sim uma história de programas de vacinação de muito sucesso. O Brasil e as Américas, de uma maneira geral. As Américas são pioneiras na eliminação e na erradicação de doenças. Então, o primeiro continente que acabou com a rubéola, com a síndrome da rubéola congênita, com o tétano neonatal, com o sarampo, com a poliomielite, a eliminação da varíola foram as Américas. As três? As três. Como se define que vacina que entra no calendário brasileiro? Como que é essa definição? Os critérios de inclusão de uma vacina para um programa público são vários. Vão desde, principalmente, o tamanho do problema, que nós chamamos da carga da doença. Quantos casos acontecem, qual é a gravidade, quantas hospitalizações, quantas consultas ele gera, às vezes número de uso de antibióticos, internações, custos hospitalares, sequelas. Então, toda essa quantificação do problema relacionado àquela doença é um dado fundamental. Então, jamais vamos introduzir vacinas para uma doença cujo problema é pequeno e é desproporcional ao impacto que ela tem na sociedade. Segundo, é a questão logística de produção. Muitas vezes nós gostaríamos de ter vacinas, mas não existem vacinas em produção suficiente no mundo. Covid é um exemplo hoje que a gente vivencia na prática. Mas nós recomendávamos vacinas de coqueluche para grávidas, de varicela para crianças, de hepatite A para o calendário infantil, mas não havia vacina no mercado para ser comprada. A produção mundial de vacinas não acompanhou a velocidade com que os países incorporaram nos seus programas públicos. Imagine países como a China e a Índia introduzindo para todas as suas crianças vacinas no calendário de rotina. Isso requer uma produção, uma escala muito maior de produção de vacinas. Infelizmente, hoje é um bom problema, mas os países incluindo tantas vacinas, nós precisamos de mais produção mundial para demandar. Nós faltamos frequentemente com febre amarela no planeta, vacinas de pólio, vacinas de sarampo. Nós temos dificuldade hoje, alguns países estudando oferecer meia dose, doses fracionadas, como inclusive utilizamos na campanha de febre amarela aqui no país. Doses fracionadas para que a gente pudesse vacinar com uma menor quantidade mais pessoas. Não sei se o senhor sabe o nome, mas o senhor sabe qual foi o ápice da nossa vacinação no Brasil? Como estamos hoje, para onde estamos caminhando e por que está sendo mais difícil de fazer as pessoas se vacinarem? Nos últimos 4 a 5 anos, acredito que até 2015 e 2016, nós tivemos os nossos melhores índices de coberturas vacinais, né? Nós avaliamos o sucesso do programa de vacinação por alguns aspectos, mas um deles fundamental é a porcentagem daqueles grupos-alvo vacinados. Então, nós vamos ver quantos por cento das nossas crianças estão adequadamente vacinadas para sarampo, quantos receberam a segunda dose, quantos receberam a vacina de coqueluche. Então, nossas melhores coberturas são no final, pelo menos no 2009, 2010, na primeira década dos anos 2000. E progressivamente, a partir de 2015 especialmente, a gente vem diminuindo a adesão da população aos programas de vacinação. Mas os melhores dados de cobertura vacinal e, mais do que isso, de homogeneidade dessas coberturas, porque não basta eu ter 90% de cobertura vacinal no estado de São Paulo. Eu preciso que tenha todos os estados, todos os municípios com coberturas altas. Se eu tiver bolsões de baixas coberturas, com 40%, com 50%, com 60% de cobertura, nesses locais a gente consegue muitas vezes reintroduzir doenças já controladas ou até eliminadas. Então, além da alta cobertura vacinal, nos interessa também a homogeneidade dessas coberturas. Ela está distribuída de forma muito semelhante em todos os municípios do país. E por que está caindo? O que aconteceu?
Há vários fatores tentando explicar essa queda das coberturas vacinais. Inclusive, estudos estão acontecendo. O professor José Cássio de Moraes, que vai estar aqui, também vai comentar sobre o estudo que ele está fazendo de levantamento de coberturas vacinais e suas causas de não vacinação. Isso é muito importante entender porque o país é muito grande e muito diverso. Certamente, o motivo que faz alguém da capital paulista não se vacinar não será o mesmo do interior, do Nordeste, do Piauí, da região amazônica. As pessoas deixam de se vacinar, às vezes, por dificuldades de acesso, isso é fundamental. Né? Hoje, as unidades de saúde continuam funcionando em horário comercial, num cenário onde as famílias todas trabalham e não têm tempo. O calendário está muito cheio, né? Com muitas vacinas, todo mês tem vacina, e as pessoas muitas vezes se deslocam, perdem um dia de trabalho para tomar vacina, e no mês que vem também, então o receio do desemprego também é uma questão importante. A falta de vacinas, porque quando ele consegue ir, ele muitas vezes não encontra vacinas, há um desabastecimento em função da demanda mundial frequente, não são raros as interrupções de fornecimento que a gente tem no país. Mas por trás de tudo isso, de todos esses dificultadores que eu vejo no acesso e na questão, é a motivação em se vacinar. Tudo isso estaria superado se as pessoas estivessem motivadas. E elas não estão mais tão motivadas como eram no passado, porque elas não convivem com essas doenças. Essa geração de pais hoje, de crianças pequenas, nunca viram um sarampo, uma paralisia infantil, uma difteria, uma coqueluche, não sabem o que é, nem o que é essa doença. E mais do que isso, os profissionais da saúde que atendem essas crianças também não estão mais habituados a tratar essas doenças. Recomendam de maneira menos enfática as vacinas para os seus pacientes. Cobram o cartão vacinal atualizado com menos avidez. Então, você tem um certo relaxamento nessa percepção de risco, você não se sente mais ameaçado. As vacinas se tornaram vítimas de si mesmas, porque elas causaram tanto sucesso, diminuíram tanto a circulação das doenças, que a percepção do risco se perdeu. Então, eu acho que essa é a principal razão que acaba espelhando toda a dificuldade de acesso, a desmotivação e a falta de urgência na necessidade de vacinação, que acaba levando essas coberturas vacinais. Mas certamente, em um país tão diverso como o nosso, essas causas diferenciam de cidade, com classe social e poder aquisitivo em cada região do país. Ou seja, as pessoas estão perdendo medo da doença porque elas não veem mais, elas acham que não existem mais, e também por um movimento anti-vacina. O movimento anti-vacina no Brasil, eu creio que ele pouco impacta nas nossas coberturas vacinais. Diferente de outros países onde os antivacinistas têm uma posição muito forte, fazem movimentações, passeatas, pressionam deputados para mudar a lei, a legislação de obrigatoriedade ou não de vacinas. Aqui no Brasil nós temos muitas notícias falsas. A Sociedade Brasileira de Imunizações fez um estudo recente com a Havas, um instituto de pesquisa, onde procurou identificar como é que essas fake news impactam na hesitação em vacinar, que é um termo que a gente usa muito hoje. Nós não temos tanto antivacinismo pregado aqui, instituído no país. Nós temos aqueles hesitantes que, ao lerem tanta notícia, tanta desinformação veiculada, especialmente nas redes, e fica em dúvida em relação à vacinação. Devo ou não devo vacinar meu filho? Normalmente essas notícias são sempre revestidas de muito apelo, então é difícil contrapor porque há um apelo sentimental desprovido de ciência. Seu filho vai ficar autista, você tem certeza que vai vacinar? Seu filho vai ter um problema, vai ficar paralisado, as vacinas matam. É difícil para a população em geral acreditar no inverso, até porque o desmentido disso não ganha nem 10% da repercussão que uma notícia sensacionalista como essa ganha. E no final das contas, você combater essas fake news, essas notícias falsas, a desinformação, é um grande desafio para todo mundo. A Organização Mundial da Saúde coloca como uma das 10 prioridades da década a hesitação em vacinar, o enfrentamento da hesitação em vacinar, a infodemia, a epidemia da desinformação, que para mim é uma doença digitalmente transmissível, que muitas vezes mata mais do que os próprios germes, vírus e bactérias que as doenças causam. E como incentivar as pessoas a se vacinarem e a levarem, principalmente os seus filhos, a conscientização de que a vacina vai salvar ele ou ela de algo que ela pode ter, ou também algo de que se você não tomar, você vai perder. Se você não tomar, pode perder o emprego. Se você não tomar, não vai viajar. Você pode não tomar, mas você vai ser penalizado. É uma equação desses dois mundos? Como seria a melhor forma?
Eu acho que para a gente convencer as pessoas a se vacinarem é preciso mostrar os seus benefícios, é preciso ter uma comunicação clara, é preciso ter confiança nas vacinas. A coerção e a orientação, elas andam de mãos dadas. Essas questões coercitivas no sentido de apresentação de documento vacinal na matrícula escolar, no recebimento de Bolsa Família, dos outros programas de renda do governo, para viagens internacionais, são muito, vamos dizer, faz do Estado, ou mostra, o Estado desta maneira mostra o papel seu de mostrar o valor que as vacinas têm em saúde pública, de responsabilização do cidadão sobre aquele estado de saúde que a população toda vive. Vacinação não é um ato isolado de proteção individual. É preciso ter um olhar para a vacina de um olhar de saúde pública. Eu não posso dizer eu me vacino se eu quero, eu adoeço se eu quiser, mas eu contamino outros, contamino aqueles que muitas vezes podem desenvolver doenças graves, e é preciso ter um senso de responsabilidade sobre sua decisão de se vacinar ou não. Infelizmente, além da questão da coerção, nós temos a questão da informação, da educação, que deveria começar nas escolas. Os programas, as aulas de biologia, as aulas de saúde pública deveriam ser inseridas no programa, no currículo escolar, já do ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, para que criássemos uma geração daqui para frente mais envolvida com a responsabilização social, responsabilidade social em saúde. Eu acho que esse é o caminho para nós criarmos uma geração com uma responsabilidade cidadã em relação à saúde melhor. Enquanto isso, nós precisamos continuar falando com os médicos, falando com a comunidade, mostrando o valor das vacinas, porque, infelizmente, o que a gente vê é uma procura hoje baseada na sensação de risco. Quando nós temos uma epidemia de sarampo, de febre amarela, temporadas de gripe onde a doença está mais forte, nós assistimos cenas de filas dobrando quadras, clínicas particulares vendendo, oferecendo vacinas a preços exorbitantes e com filas também, pessoas arremessando seus filhos por cima do muro para conseguir colocar dentro de uma unidade de vacina antes que a vacina acabe. Então, o que move muito as pessoas, a cultura da prevenção não é muito forte entre nós. Então, esse é o exercício e o desafio que nós temos, especialmente na comunicação e na educação da população. Mas eu acredito que a persuasão, de um lado a persuasão e de outro lado a informação devem fazer parte de um programa público, porque o Estado tem que demonstrar o valor das vacinas e se posicionar nessas horas. O senhor falou aí de algumas doenças que podem estar voltando, mas eu vou reforçar na pergunta. A não vacinação pode fazer o Brasil voltar a ver o quê? Ou já estamos vendo? O que já está acontecendo e o que a curto prazo ou a médio pode vir a acontecer? A gente vai voltar a ver poliomielite, a gente vai voltar a ver gente morrendo de sarampo ainda mais, vai ter uma epidemia de alguma doença que eu já nem sei mais o nome, mas ela vai voltar a existir. O sarampo é uma das primeiras doenças que se manifestam num cenário de baixas coberturas. Primeiro porque ele não desapareceu do mundo. Muitos países têm um sarampo endêmico, ou seja, com muitos casos, e os grandes e frequentes deslocamentos populacionais traz essa mobilidade. Segundo, porque ele é altamente transmissível, é a doença que mais facilmente se transmite. Se um indivíduo com sarampo encontra numa sala, numa reunião, pessoas não vacinadas, de um indivíduo infectado, ele infecta 16 a 18 outras pessoas. Ele é uma doença de altíssima transmissibilidade. Sarampo não poupa indivíduos suscetíveis, ou seja, indivíduos não vacinados. Então, essa é o nosso primeiro sinal de alarme. Casos de sarampo aumentando significa que alguma coisa está errada no seu programa de vacinação e você baixou sua cobertura suficiente para que a doença seja reintroduzida. Em 2016, nós recebemos o certificado aqui no Brasil de eliminação da circulação do sarampo. Tínhamos casos importados esporádicos que chegavam aqui e não encontravam suscetíveis para voltar a circular o vírus. Em 2018, com o surto que veio do Amazonas, nós reintroduzimos a circulação sustentada do vírus e perdemos a certificação de zona livre do sarampo aqui nas Américas. Não só no Brasil, mas em todas as Américas. Com mais de 10 mil casos anuais, com cerca de 7 a 8 a 10 mortos por ano por sarampo, uma doença facilmente prevenível, com uma vacina barata. E, infelizmente, o cenário da pandemia de Covid-19 acentuou ainda mais a queda nessas coberturas vacinais como um todo.
Difteria é outra doença que nos ronda. A difteria tem casos ainda nas Américas. Nós baixando a cobertura, uma doença que pode voltar a acontecer. Uma inflamação das vias aéreas superiores, que às vezes traz obstrução, uma doença grave, tóxica. A paralisia infantil sempre um risco. A rubéola, também já eliminada das Américas, pode voltar e causando malformação em mulheres que adquirem a rubéola durante a gravidez, tendo filhos com malformações graves. Então essas eu creio que sejam as ameaças mais iminentes que nós temos aí com as baixas coberturas. A vacina, ela impede você de ter a doença e também de transmitir? Qual é o poder da vacina em um indivíduo frente ao coletivo? Depende da vacina. Cada vacina tem um comportamento em termos de eficácia, em termos de prevenção de formas graves, em termos de prevenção de formas leves, em termos de prevenção de transmissão. Algumas vacinas são muito boas na prevenção de formas graves da doença. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a vacina de coqueluche na criança, a vacina de diarreia por rotavírus, a própria vacina de gripe, são vacinas excelentes na prevenção de formas graves, mas não tão boas na prevenção de formas leves da doença. Então, uma criança vacinada com rotavírus pode sim ter uma diarreia, mas raramente vai ser hospitalizada e quase nunca vai vir a óbito por conta do rotavírus. Mesma coisa com a coqueluche, esse é o exemplo da gripe que eu dei também. Algumas outras vacinas são muito mais potentes em termos de prevenção de doença, inclusive em prevenção de transmissão, especialmente as vacinas chamadas de vírus vivos. Vacina do sarampo, vacina da rubéola, vacina da cachumba, vacina da catapora, são excelentes exemplos de vacinas que têm o próprio vírus inteiro na vacina, enfraquecido, atenuado, mas que são vacinas de altíssima, vamos dizer, eficácia vacinal. Raramente um indivíduo com esquema completo vai ter um sarampo, vai ter uma rubéola. Falhas vacinais são muito raras, além do que essas vacinas têm a capacidade de trazer o que nós chamamos de uma imunidade esterilizante. Esse indivíduo não só não adoece, como ele não adquire o vírus do sarampo e não transmite para ninguém. Ou seja, a vacina é um raciocínio coletivo, né? Você se vacina não só por você, mas também pelo outro, né? Algumas pessoas não podem receber vacinas. Precisa ficar claro que algumas pessoas as vacinas são contraindicadas. Crianças que têm câncer, que são transplantados, crianças em quimioterapia, crianças às vezes vivendo com o vírus do HIV e AIDS, e adultos também. Então essas pessoas acabam não adoecendo quando seu entorno está vacinado, quando não há alguém que o transmita a doença. Então quando você se vacina, você protege a si, mas protege toda a comunidade, todos aqueles que não podem ser vacinados ou que eventualmente não respondam adequadamente às vacinas. Então vamos dizer, um pacto de saúde coletiva que a gente faz com a sociedade. Ao introduzir uma vacina num programa público, a adesão da população a este programa de vacinação beneficia individualmente, mas principalmente coletivamente. Antes da Covid, tínhamos tecnologias de vacina e tínhamos uma forma de uma vacina chegar a acontecer no mundo, né? Então, ela passava por processos de anos, às vezes, de teste. Como era antes para se desenvolver uma vacina e como o advento da Covid mudou? O que aconteceu? E você acha que essa alteração de tempo e forma e tecnologia de vacina é o bom legado da Covid, que ela pode deixar para a humanidade, a gente desenvolver novas vacinas com essa mesma tecnologia descoberta? Nas últimas 2 décadas, nós evoluímos muito nas tecnologias de produção de vacinas. Nós tínhamos praticamente 2 tecnologias, 2 plataformas de produção de vacinas, que era com o próprio vírus inteiro, inativado, você cultivava o vírus, matava o vírus, e o vírus era feito com o vírus morto. Ou outra vacina com vírus vivo, mas ele enfraquecido, atenuado. Então essas eram as 2 vias clássicas de produção de vacinas. Nos últimos 20 anos, especialmente, introduzimos nesse portfólio de produção de vacinas muitas outras tecnologias. Tecnologias de usar subunidades virais, fragmentar esse vírus, vacinas recombinantes, que nós chamamos, nós inserimos um pedaço do material genético do vírus em outro fungo ou em outro micro-organismo capaz de reproduzir aquela parte do vírus que nos interessa para expor o sistema imunológico, vacinas de partículas semelhantes ao vírus, como as vacinas de HPV, vacinas que podem utilizar às vezes, o que nós chamamos de uma engenharia genética reversa, uma vacinologia reversa. Então, a gente procura no genoma do vírus algumas partes que vão
produzir aqui uma resposta imune melhor do vírus. Então, várias outras plataformas foram desenvolvidas, entre elas, algumas que obtiveram sucesso agora com a Covid, que são as vacinas de vetores virais, que já vinham sendo tentadas, especialmente por ebola. Nós já temos uma vacina utilizando um outro vírus que carrega um pedaço do ebola, são os chamados adenovírus ou vetores virais, vírus de resfriado que levam um pedaço do outro vírus. E a novidade grande são as vacinas genéticas, as vacinas de RNA mensageiro, que até então estavam sendo utilizadas praticamente para tratamento de outras doenças como câncer, algumas imunoterapias, e essas nanopartículas, partículas muito pequenas de fragmentos do RNA, agora pela primeira vez se demonstraram eficazes ou se demonstraram numa produção de uma vacina eficaz contra o coronavírus. E essa nova forma de fazer via genética, via RNA, você acha que vai ajudar a desenvolver novas vacinas de outras doenças? Quais que você acha que pode estar no caminho? As vacinas de RNA mensageiro, elas trazem uma grande novidade, uma grande facilidade. A primeira delas é que elas são produtos sintéticos, não dependem de micro-organismos, não depende do vírus crescer, não depende de laboratórios de altíssima segurança. Você pode produzir em quantidades enormes, como você produz comprimidos, como produz dragas, então você produz um material absolutamente sintético. Você consegue ter também com essas vacinas uma plasticidade muito adequada. Você muda aquele sequenciamento do material genético e você adapta essa vacina de coronavírus a qualquer variante que surja. Você pode fazer uma vacina de outras doenças, para outros vírus, para doenças inclusive que nós já utilizamos vacinas. E elas têm demonstrado, pelo menos para o coronavírus, uma alta eficácia, né, em diversas populações, não mudando o seu perfil de eficácia, seja no idoso, seja no jovem ou seja no adolescente. Em geral, as vacinas tendem a ter uma pior eficácia com o avançar da idade. As grandes desvantagens dessas vacinas, primeiro, é o seu custo elevado, ainda são vacinas de altíssimo custo, e segundo, que a maior parte delas necessita uma refrigeração a temperaturas muito baixas. Esse material genético se degrada muito facilmente a temperaturas normais de geladeira ou mesmo de ambiente. Eles precisam ser conservados com um cuidado muito maior. A termoestabilidade desses produtos não é muito boa ainda. Já há vários planos de desenvolvimento de vacinas genéticas que são conservadas em geladeiras comuns, mas ainda não temos nenhuma licenciada nesse modelo. E você acha que a gente vai poder, por exemplo, ver uma vacina de HIV por conta de essa tecnologia ou não? As outras doenças vão continuar dentro do seu tamanho, dentro do seu tempo de pesquisa? Eu acho que a grande vantagem dessas vacinas de RNA é que elas podem ser adaptadas às outras vacinas já existentes. Então, nós podemos eventualmente mudar vacinas de sarampo, de HPV, de paralisia infantil para plataformas de mais rápida produção, vacinas mais eficazes e até mais baratas no futuro devido à sua alta rentabilidade em termos de proteção. Acho que esse é o grande legado que as vacinas de RNA podem deixar para o futuro, que é transformar a via de produção, a maneira de produzir vacinas contra doenças que nós já conhecemos há muito tempo, em maneiras mais simples, mais rápidas, com mais adaptativas, e só que precisamos ainda resolver a questão da termoestabilidade e a questão do custo. HIV em especial é um vírus muito difícil, ele sofre muito mais mutações, tem muito mais variantes, pelo menos 6 vezes mais do que o coronavírus que nós estamos enfrentando. Então tem outras dificuldades aí no desenvolvimento da vacina do HIV, que pode ser que até com a própria tecnologia do RNA seja superada. Se você tem uma doença que está acontecendo nesse local, vamos pegar o sarampo até a Covid agora, e essa doença não é estancada pela vacinação, ou a vacinação não consegue ser tão rápida como a contaminação da doença. A doença pode, uma hora, ganhar da vacina, ou seja, ela pode transformar ela pode ficar um vírus ou uma bactéria mais forte do que a vacina tem hoje, e todo esse estudo da vacina é por água abaixo ou não? Depende muito da doença e da vacina, né? Nós temos que lembrar que as vacinas de maneira isolada, com a Covid-19 em especial, ela não é a única ferramenta que nós dispomos. Os países hoje que estão colhendo os melhores frutos dos seus programas de vacinação, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, têm adotado medidas mistas. Além da vacinação,
distanciamento, uso de máscaras, alguns lugares lockdowns muito bem feitos. Então essa é a combinação de proteção de vacina com a proteção da transmissão do vírus, com a redução com essas medidas ditas não farmacológicas, é o que tem demonstrado ser a melhor estratégia em termos de prevenção da Covid-19. Quanto mais o coronavírus circula, maior a chance de ele, ao se multiplicar, ocorrer erros na sua multiplicação, as mutações que nós chamamos, e com isso criar novas variantes, mais às vezes infecciosas, às vezes mais graves, e eventualmente até escapando da eficácia das vacinas que nós já desenvolvemos. Para outros vírus, isso raramente acontece. O vírus do sarampo é muito mais estável, por exemplo, as vacinas que a gente utilizava há décadas atrás continuam as mesmas, vacina de cachumba, vacina de rubéola. Então, o coronavírus tem esta particularidade, como as vacinas da gripe. A vacina da gripe também precisa ser adaptada porque há uma alta taxa de mutação do vírus influenza, que essas vacinas necessitam adaptações anuais àquela composição daquele vírus que vai circular naquele inverno. Então, as vacinas são dadas anualmente. Com o coronavírus ainda não temos essa informação. Qual é a taxa de transmissão ou de mutação que esse vírus sofre? Provavelmente uma metade do que sofre o vírus da gripe, mas se isso será um indicador de que precisaremos revacinar anualmente ou não. Eu ia perguntar isso agora. A parte da vacina, tem vacinas que a gente precisa tomar de X em X anos, outras são eternas. Como que é essa pesquisa? Porque o coronavírus também trouxe agora a sensação de que a cada ano a gente vai ter uma nova vacina tirando mais uma doença do mundo, o que não deve ser real. Como que é esse tempo de pesquisa? Que fases que a gente começou a ficar habituado? Fase 1, fase 2, fase 3. Descobrimos agora também que tem a fase 4, que é a realidade. Como que era o processo e por que o coronavírus foi tão rápido em alguns processos? Num cenário de pandemia, nós precisamos de vacina num curto espaço de tempo. Nós não podemos aguardar todos os dados que um estudo convencional de vacinas nos traria. Então, nós abrimos mão de alguns dados de informações de estudos clínicos para ter uma vacina num curto prazo. Então, não conhecemos, por exemplo, a eficácia das vacinas por faixa etária, se a vacina funciona igual entre 10 e 40, de 40 a 60, acima de 60 anos. As vacinas utilizadas aqui no Brasil não têm esta informação muito concreta. Não sabemos se podemos usar em crianças, não sabemos se podemos usar em gestantes, não sabemos a duração da proteção dessa vacina. Então, nós abrimos mãos de informações importantes, né, para o longo prazo, para termos uma vacina no curto prazo. Aguardar 2, 3 anos para ter todas essas informações não faz sentido no cenário pandêmico. Minimamente, nós precisamos saber se ela funciona e se ela é segura. Dessas duas informações não se abriu mão em nenhum momento. As agências de vigilância sanitária mundiais só licenciaram vacinas Covid que cumpriram esses dois critérios mínimos de segurança e de eficácia. Então, elas sendo demonstradas que são seguras e eficazes, elas foram licenciadas e começaram a ser aplicadas. A partir daí vem uma nova fase, que é nós observarmos com a vacinação agora de milhões de pessoas, se realmente elas são seguras, se realmente elas vão proteger, quanto tempo vai durar a proteção desses indivíduos vacinados, se as variantes de coronavírus estão aparecendo, vão escapar ou não da eficácia dessas vacinas. Então, são muitas informações que a gente deve ter pela frente durante o ano, especialmente acompanhando indivíduos vacinados. Esse é o grande, vamos dizer, estratégia de estudos clínicos a serem acompanhados. O que vai acontecer com esses milhões de indivíduos vacinados? Eles ficarão protegidos por 6 meses, por 1 ano, pela vida toda. Eles terão doença mais leve ou não, eventualmente. Eles serão infectados ou não e de que forma leve ou grave por essas novas variantes que estão circulando. Então, são perguntas ainda sem respostas que nós vamos precisar, ao acompanhar esses indivíduos vacinados com as diferentes vacinas, nos diferentes países, como se dará ao desenrolar da resposta imune protetora induzida por essas vacinas. E como que são as vacinas sem Covid, vamos dizer assim? Como que é o processo de uma vacina normal? Que fases são essas e quanto tempo ele demoraria para uma vacina normal chegar a ser usada na população local? Fora de um cenário pandêmico, os estudos clínicos em vacinas, eles começam no laboratório, no que nós chamamos de prova de conceito.
Então você vai imaginar uma vacina, vai testar em modelos animais. Uma vez que você teve um conceito de um produto que pode ser aplicado em primatas ou em outros mamíferos, que desempenham uma resposta imune, e que você, ao desafiar esse animal com aquele vírus, ele ficou protegido, você normalmente está autorizado a começar os estudos em humanos. Aí são chamados ensaios clínicos. Ensaios clínicos em humanos, nós podemos dividir em 3 fases, basicamente. A fase 1, onde eu coloco dezenas, ou às vezes até 1 ou 2 centenas de indivíduos voluntários, onde eu vou ajustar que dose eu vou utilizar, com a concentração, vou testar diferentes doses, diferentes intervalos, números de doses, que resposta imune eu vou ter melhor com essa formulação que eu estou definindo. Além de avaliar, claro, nessa pequena quantidade de indivíduos, se tem efeitos colaterais, se a vacina é segura. Uma vez superada essa fase, as agências regulatórias autorizam ir para a fase 2. Na fase 2, normalmente incluímos milhares de indivíduos, centenas ou às vezes milhares de indivíduos, onde um número maior, já com essa formulação praticamente definida, pode haver alguma dúvida ainda, pode haver estudos com 2 formulações diferentes, e você vai aplicar numa quantidade maior de voluntários, e aí você vai testar não só a segurança novamente, mas se ela desperta a resposta imunológica. Esses são chamados dados de imunogenicidade. Os indivíduos vacinaram, produziram ou não anticorpos de defesa. E a fase 3, e a última, é a chamada estudos de eficácia, onde você vai vacinar um grupo com esse produto que você desenvolveu, dar um controle ou um placebo para não dar nada, né, para outro grupo, e vai acompanhar essas 2 populações e ver quem, provavelmente, aquela população não vacinada deve ocorrer um número de casos muito maior do que quem recebeu a vacina candidata, demonstrando a sua eficácia. Então, esses estudos de fase 3, de fase 1, 2, 3, normalmente levam cerca de 5 a 10 anos no cenário normal. Aqui na Covid, como nós desejamos uma vacina num curto espaço de tempo, muitos desses processos foram abreviados. Primeiro que nós já partimos de modelos animais feitos para outros coronavírus, né, para o SARS, para o MERS, e com isso nós não dispensamos praticamente os estudos pré-clínicos, estudos em animais. Nós já iniciamos fase 1 e 2 a partir de fevereiro e março do ano passado, com 2 meses de pandemia, com vírus na mão sequenciado geneticamente. As primeiras vacinas começaram a ser testadas em fase 1 em março de 2020. Na sequência vieram os encurtamentos dessa fase, a sobreposição dessas fases. Nós fazemos fase 1 junto com a 2 junto com a 3. Os processos regulatórios todos foram muito acelerados. Então, as agências regulatórias não demoravam dias, às vezes, no máximo uma semana, para autorizar esses estudos migrarem de fase, inclusão de voluntários, uma celeridade nunca vista. Um investimento de recursos também nunca visto. Nunca universidades públicas, particulares, laboratórios, governos se empenharam tanto em não só em fomentar esse desenvolvimento, mas de fazer parcerias. Grandes concorrentes da indústria farmacêutica se associando para produzir uma vacina. Hoje, a Janssen vai utilizar a planta da fábrica da Merck, Sharp Dome, para produzir suas vacinas. A Merck ofereceu suas fábricas para a Janssen produzir as vacinas deles lá. Cenários jamais inimagináveis, né, no mundo fora de uma pandemia. E, obviamente, toda essa velocidade, todo esse aporte de recursos, todo esse material genético disponível foi muito mais acelerado ainda com a produção sob risco. Então, a maioria desses laboratórios, antes dos dados de fase 3, que ninguém, vamos dizer, produzia vacina sem ter certeza que ela iria dar certo, houve um risco muito grande. Muitos laboratórios começaram a produzir as vacinas antes mesmo dos resultados, sem saber que se elas dariam certo ou não. Uma vez que elas deram certo, no dia seguinte as vacinas estavam sendo entregues, nas semanas seguintes. Ou seja, quer dizer, tudo isso acelerou um processo de uma entrega de uma vacina, mas mesmo assim, eu acho que nem mais o otimista pesquisador imaginava que 1 ano depois, ou menos de 1 ano depois da decretada pandemia, nós não teríamos nós teremos 5, 6 vacinas licenciadas e aplicadas em todo mundo com eficácias muito altas. Estava contando, minha mãe, por caso meu, minha mãe, ela tem 76 anos, eu mandei para ela, mãe, dia 15 você vai se vacinar. Aí eu falei, 15 de março? Eu peguei, puxei todo o WhatsApp que eu conversava, eu vi que 15 de março do ano passado eu estava para ela, não é mais para sair de casa, tem que ficar em casa, sei que ela... Então, menos de um ano que ela fica em casa e
vai se vacinar, nunca se imaginava. Chegou no braço, né? Não é que chegou lá no laboratório para o americano inglês, não, está no braço da brasileira aqui. E hoje o que é mais complicado? É você produzir uma vacina ou ter que ficar convencendo negacionistas a aplicar a vacina? Acho que num cenário de pandemia, hoje é mais fácil aplicar as vacinas. Hoje o convencimento ele não é tão necessário. Nós temos alguns estudos mostrando que o Brasil aí tem praticamente 83%, 85% da população disposta a se vacinar, uns 10% hesitantes em vacinar e uns 5% que recusa a vacina de Covid-19. A França, em geral, é um dos piores países, como sempre, na adesão da população à vacinação para todas as vacinas do calendário, e com a Covid-19 não tem sido diferente também. Os franceses, de uma maneira geral, recusam mais vacinas do que qualquer outro lugar do mundo. Então, uma explicação? É cultural. É cultural, a história do autismo passou por lá forte, acho que não. Já teve vacina que deu errado? Tivemos algumas vacinas que deram errado, a vacina de rotavírus, que levou a um caso, uma primeira vacina de rotavírus lá atrás, que levou a um aumento de casos de invaginação intestinal, que a vacina foi até retirada do mercado. Uma vacina candidata de vírus respiratório, que deu mais problema em quem tomou a vacina do que quem não tomou. Isso nos estudos, geralmente, né? A de rotavírus chegou até a ser licenciada e foi retirada do mercado. A vacina não é só para vírus. Vacina também é para bactéria. Sim. O que difere? É mais fácil, uma não é mais fácil que a outra, ou não? A bactéria pode dar também uma pandemia como um vírus? Por que, ou não? Se estuda mais vacina para vírus do que para bactéria? Por que a gente tem essa lembrança sempre que vacina é vírus? As doenças virais, elas são muito mais transmissíveis. Elas transmitem geralmente por via respiratória, às vezes por via intestinal, oral, né, muitas vezes, mas a grande parte das vezes são doenças de muito mais transmissibilidade e com um potencial pandêmico ou epidêmico muito maior. Raramente você vai ver epidemias de doenças causadas por bactérias ou em menor monta. Tem epidemias de meningite, que são bacterianas, você tem epidemias de difteria, mas elas não ganham a proporção de uma epidemia causada por vírus devido à sua dificuldade de transmissão. Bactérias são maiores, são mais pesadas, não transmitem no ar, não ficam em suspensão tanto tempo. Mas causam doenças muito graves, muitas vezes. As pneumonias, as meningites, a coqueluche, a tuberculose, são exemplos de doenças causadas por bactérias de extrema importância na infância e até nos idosos. E é real isso, pelo que eu pesquisei, a vacina de pneumonia, que é bacteriana, ela pode ajudar na prevenção da Covid, que é de vírus? Ou isso não foi nada aprovado? Nada aprovado. Não tem nenhuma prova. Não. A gente pode ver o vírus. A gente sempre teve pandemias no mundo. Historicamente, a gente tem pandemias ou bacterianas ou virais. A gente sempre teve, isso é uma coisa humana. Só que quando chega numa era moderna como essa, com o WhatsApp, com isso, aquilo, ela se torna ainda maior porque ela se torna muito mais conversada. O que nós estamos vivendo hoje? A gente sempre vai estar a reboque do vírus. O que eu quero perguntar é o seguinte: a gente vai ver novas pandemias chegando, e quando elas chegarem, que eu vou poder estudar o vírus por uma vacina, ou a ciência consegue antecipar algumas coisas? É muito difícil, acho que nós prever, né, o que acontece com os vírus. Nós temos um cenário dos vírus chamados zoonóticos, que são vírus que acometem também animais. E, eventualmente, eles fazem o que nós chamamos de um pulo de espécie, ou um jumping de espécie. Então, assim, a gripe aviária saiu das aves e atingiu os humanos, assim, a gripe suína saiu dos porcos, e a própria Covid nasceu, provavelmente, de um parasita ou de um hospedeiro intermediário, ali, um pangolim, um tatu que vivia ali na Coreia. Então, esse é um outro dado que nós vamos precisar rever, a questão da saúde pública mundial. Até que ponto mercados chineses ou mercados orientais, sem nenhum demérito à cultura de cada local, pelo amor de Deus, não é essa a questão, mas até que ponto cenários como esse, em locais extremamente populosos, colocam em risco a saúde global? Até que ponto nós podemos conviver com essas
diferenças, são discussões difíceis de serem feitas, que levam em conta historicamente toda a tradição de um país, mas nós precisamos rever todos esses cenários, porque não há mais como nós termos um olhar sem cooperação mundial para essas doenças. Não adianta olhar só para o meu quintal, fechar minhas fronteiras, eu achar que as pessoas daqui ninguém sai e eu controlo a doença aqui, porque as doenças hoje circulam pelo mundo com a velocidade muito maior do que a gente tinha há décadas atrás. Então, a declaração de uma pandemia da gripe espanhola em 1918, comparado com 100 anos depois, um vírus se espalhando, a velocidade com que ele se disseminou no planeta foi completamente diferente. E a velocidade da informação também. Né? Hoje, normalmente, o que a gente costuma vivenciar é que os estudos clínicos são produzidos, as evidências são construídas, são publicadas, são avaliadas pela comunidade científica, que, vamos dizer, digere essas informações, vê o que ali é importante ou não e traduz para a comunidade os resultados. E hoje é muito diferente. Os grupos de WhatsApp recebem os estudos antes mesmo da publicação, antes da revisão pelos seus pares, comentam, divulgam e trazem informações muitas vezes equivocadas, sem nenhum baseamento científico ou sem nenhum critério de avaliação daquela produção científica, com seus equívocos e com as suas virtudes, com as limitações e as virtudes daquela produção científica. Por um lado é bom porque nós estamos aproximando a população da ciência, né? Isso sem dúvida é sempre bom a gente poder conversar sobre ciência. Hoje todos sabem o que é uma IgG, todo mundo sabe o que é fase 1, fase 2, fase 3, o que é sorologia. Isso é ótimo, né? No sentido de aproximar a ciência da população, mas traz aí ainda uma imaturidade nossa nessa comunicação e no amadurecimento de informações de qualidade. São os formados em uma revista. Leu uma Lancet, nem leu a Lancet, já ouviu falar, viu um resumo e já sabe tudo. Ou copiou o resumo que alguém fez. Eu vi que você fez assim, mas eu acho que deu, né? Gostei do que o senhor me falou agora, que é o seguinte, a gente não tem como, óbvio, prever qual é o vírus que vai nascer, mas a gente pode nos prevenir de como nascer alguns vírus, que é nada mais ainda do que a higiene, né? Formas de higiene e desses mercados que vendem também os bichos daquela maneira, daquele jeito, as pessoas que mexem e passam a mão no rosto e não lavam a mão. Então a gente pode ainda, discutir isso é importante para que outros vírus, como a Covid, não venham a nascer. Sem dúvida. Esses vírus zoonóticos que têm capacidade de infectar animais e infectar humanos, eles não são exclusivos de uma espécie. Muitas vezes eles se recombinam e formam novas variantes. Isso acontece todo dia, mas às vezes acontece dessas novas variantes desse vírus surgirem e ganharem a capacidade de transmissão interhumanos. Então, se você tem um vírus, como foi a SARS, como foi a MERS, um próprio coronavírus, onde ele não ganha muita transmissibilidade entre os humanos, você consegue ali controlar ou restringir o vírus naquela comunidade, naquela população. Vários vírus influenza, o H5N1, por exemplo, H3N2, não, H3N2 está na vacina, mas vamos voltar na influenza. Vários vírus como influenza, por exemplo, H5N1, são vírus que ganham muita transmissibilidade do animal para o homem, mas não conseguem reproduzir essa mesma transmissibilidade em interhumanos. Então ele fica restrito para aquelas populações que convivem com animais. Então é muito importante essa questão da higiene, é muito importante a questão de nós termos diferentes hábitos com esses vírus, especialmente locais densamente povoados. É onde geralmente brotam, onde geralmente nascem essas variantes de vírus capazes de disseminar no mundo inteiro. No Brasil, a gente não consegue desenvolver vacina por quê? Nós temos algumas vacinas que são produzidas no Brasil. Vacina de febre amarela, vacina de sarampo, vacina de tuberculose, são vacinas 100% produzidas aqui no Brasil, pré-qualificadas pela Organização Mundial da Saúde, como o Brasil um potencial exportador dessas vacinas e abastece alguns mercados com a nossa vacina de tuberculose e a nossa vacina de febre amarela, por exemplo. Algumas outras vacinas dependem muito de tecnologias, especialmente essas de tecnologia mais avançadas. Nós não temos ainda a capacidade de produzir 100% da vacina aqui. A vacina de gripe é feita 100% aqui no Brasil, por exemplo.
Algumas outras vacinas, ou pelo menos na última década, todas as vacinas que o Ministério introduziu no programa foi com acordos de transferência de tecnologia. Eu compro do laboratório X a sua vacina durante 10 anos e durante esses 10 anos você se compromete a transferir a tecnologia para a produção local e eu me tornar, o Brasil se tornar autossuficiente na produção dessas vacinas e não dependente do mercado exterior. É o que nós estamos fazendo com a Covid. O Butantan está em um processo de transferência de tecnologia com a Sinovac e Biomanguinhos recebendo a transferência de tecnologia de Oxford, para um dia nós terminarmos este processo e produzir 100% da vacina aqui. Esse é um processo que muitas vezes não tem sido cumprido os prazos de transferência de tecnologia, ao meu ver, absolutamente por falta de investimento, né? Esses laboratórios precisam de recursos para que sejam as plantas certificadas, primeiro construídas, depois certificadas, depois com equipamentos que não são fáceis, que são caros, investimento em ciência e tecnologia que o Brasil está ficando para trás. Mas eu digo, eu entendo a produção, mas eu digo a descoberta da vacina. A gente não poderia, os nossos pesquisadores terem desenvolvido a Brasivac, sei lá, uma vacina brasileira que poderia... A gente tem capacidade, não tem, o que nos falta é investimento. Qual é o nosso limitador? O nosso limitador, sem dúvida, é o investimento. Tem várias iniciativas de vacinas brasileiras, por exemplo, para a Covid-19, pelo menos 5 vacinas têm em desenvolvimento 100% nacional, mas falta recurso para pesquisa, falta recurso não só para o pesquisador, mas para os laboratórios, né, para os modelos animais, para as fases pré-clínicas, para os ensaios clínicos. O investimento que o país vem fazendo decrescente em ciência e tecnologia praticamente inviabiliza. Hoje nós temos um desenvolvimento de uma vacina 100% nacional. Você fez parte ou faz parte do estudo da Oxford? Sim. Como foi esse estudo? Por que esse estudo veio para o Brasil? Como é esse trabalho? Como é que... Me conta um pouco esse processo todo. A vacina de Oxford é uma vacina feita com adenovírus, né, com o chamado vetor viral. Então, eles selecionaram um vírus que causa resfriado em macacos, né, um adenovírus de chimpanzé, inseriram nesse adenovírus um segmento do coronavírus. E assim foram feitos os testes de fase 1, 2, mostrando que ela era segura, que ela despertava uma resposta imunogênica muito boa nos indivíduos que a recebiam, e passamos para os estudos de eficácia. Os estudos de eficácia precisariam ser feitos em locais onde há alta circulação do vírus. Se eu tenho pressa em demonstrar se a vacina funciona ou não, se eu preciso acumular casos entre os meus voluntários, eu preciso testar essa vacina em locais onde a doença está circulando. África do Sul, Estados Unidos, Reino Unido e Brasil foram os 4 países selecionados para que esses estudos de fase 3 ocorressem. 10.300 voluntários brasileiros entraram no estudo da vacina de Oxford, metade recebendo vacina, metade recebendo placebo, e esses indivíduos estão sendo acompanhados ainda. O estudo começou em junho de 2020. E apesar desses indivíduos já terem quebrado o seu cegamento, nós abrimos o cegamento do estudo, porque já que havia vacina disponível no país, não era justo esses indivíduos não saberem se tomou vacina ou placebo. Hoje todos os indivíduos não vacinados que receberam placebo já receberam sua dose da vacina. Os voluntários continuam sendo acompanhados para avaliar outros dados de resposta imune, de duração de proteção. Isso é muito importante para continuar a avaliação. Então, o Brasil teve a oportunidade, num centro de pesquisa que já tinha alguns vínculos com a Universidade de Oxford, aqui na Unifesp, em São Paulo, que já tinham feito outras pesquisas, para ser chamado para ser o centro referência aqui no Brasil da vacina de Oxford. E esse período de pesquisa é longo? Quanto tempo é? O estudo de fase 3 está programado para 1 ano. Né? São 12 meses de segmento desses voluntários. É claro que às vezes nós vamos prolongar em alguns subgrupos, nós eventualmente podemos incluir novos voluntários, grávidas, adolescentes, crianças que vão, com o acúmulo de dados de segurança, serem também incluídos como populações-alvo futuras. Então, os estudos devem continuar e outros grupos devem ser incluídos nesses estudos. E qual a importância desse tempo de pesquisa com esses voluntários? Eles vão estar na frente de todo mundo? Ou seja, a gente vai descobrir se vai precisar revacinar? O que eles trazem de elementos que ajudam a vacinação aqui para as pessoas fora da pesquisa? Alguns aspectos são fundamentais de você observar dentro de um estudo controlado, onde você tira sangue, colhe sangue desses indivíduos periodicamente, onde você avalia semanalmente se eles tiveram alguns sintomas. Primeiro é detectar
duração de proteção. É muito importante saber se há falha ou não vacinal. Segundo, saber se esses indivíduos, se adoecerem, estão adoecendo pelas variantes novas que estão circulando ou não, né? Isso é muito importante também. E terceiro, com o conhecimento, né, com o passar do tempo mais, desses dados com um universo maior de indivíduos. Que quando nós avaliamos uma análise interina de 3 meses, nós temos um poder estatístico, uma margem de erro muito maior de quando a gente acompanha um número maior de indivíduos infectados. Então, se a vacina demonstrou uma eficácia de 70% ou 80% avaliando só 3 meses de segmento, se ela passando mais 6 meses, 9 meses, 1 ano, incluindo muito mais casos, ela mantém, então isso dá muito mais força, vamos dizer, a essa eficácia estimada com uma análise interina de poucos casos. Então, o poder estatístico e o poder de, vamos dizer, de a margem de erro da eficácia e a segurança dessas vacinas vai aumentando gradualmente à medida que nós vamos acompanhando por mais tempo. Você falou da eficácia, virou a guerra da eficácia, né? Porque todo mundo estava sabendo do nome, parece álbum de figurinha, meu time é Coronavac, meu time... Teve a guerra da eficácia. O que significa essa eficácia? Quando você fala que uma vacina, por exemplo, como uma Coronavac, tem 50,3% de eficácia, ou que a Pfizer tem 93% de eficácia, significa o quê? Que eu tenho só 50% de chance de não morrer? O que significa? E qual é essa régua de eficácia? Significa que eu tenho uma porcentagem de não pegar, uma porcentagem de se pegar não ficar doente, uma outra porcentagem de não morrer? É isso? E qual seria? É importante deixar claro que esses estudos não são comparáveis, né? Você não pode comparar a eficácia de uma vacina de Oxford com a da Coronavac, nem com a da Pfizer, por exemplo. São estudos que foram feitos com desenhos completamente diferentes, com populações completamente diferentes e com critérios de inclusão ou de suspeita de casos completamente diferentes. Isso muda completamente o resultado. Todas elas têm em comum prevenção de formas graves muito boas. Nenhuma das vacinas hoje licenciadas a gente tem visto hospitalização e morte em indivíduos vacinados. Se há um denominador comum em todas as vacinas de Covid licenciadas, é este. Prevenção de formas graves, hospitalização e morte é muito boa, acima de 95%, 97%. A gente não fala em 100% ainda porque o número é muito pequeno. Pode acontecer uma morte ou outra e aí você, obviamente, estatisticamente não permite falarmos em 100% ainda. Mas são extremamente raros. Dentro do estudo da vacina da Coronavac e de Oxford, não houve nenhum caso grave em indivíduos que tomou vacina. Todos os casos foram indivíduos que receberam placebo. Quanto à prevenção de formas leves, aí depende do critério, depende do desenho de estudo, mas elas são muito boas. A boa notícia, que eu acho em termos de eficácia dessa vacina, é que das vacinas contra a Covid-19, é que a vacina, todas elas, transformam a Covid numa doença que você vai tratar em casa. Mais da metade dos indivíduos, 50, 60, 70, jamais adoecerão e daqueles que adoecerem não terão uma doença grave. Então isso para uma pandemia é a melhor notícia que nós podemos ter. Você vai prevenir de 50% a 70%, a 80% dos casos e naqueles onde a vacina falhar e o indivíduo acabar adoecendo, ele vai ter uma doença que não vai precisar ser hospitalizado. Essa é a grande notícia. A pessoa que toma a vacina, ela pode ficar com a sensação de que ela virou um escudo, né? Que bateu e levou e eu não passo mais nada, estou imune, e já não contamino. É verdade? A pessoa que toma a vacina, ela não contamina mais? Nenhuma dessas vacinas demonstrou que, além de prevenir doença, elas são capazes de prevenir infecção e transmissão. Algumas dessas vacinas, obviamente, quando você deixa de estar doente, você tem menos sintomas e transmite menos, mas não te isenta de ser um transmissor da doença. Por isso, a responsabilidade de continuar usando máscara. Primeiro, porque você pode adoecer e ter uma forma leve da doença, ninguém quer ficar doente. Segundo, que você pode transmitir para outras pessoas. Eu acho que tem outra coisa que é muito importante, que é a responsabilidade social que você tem. Você não sai na rua andando com uma placa, já fui vacinado, eu não preciso usar máscara, ninguém é obrigado a saber que você é uma questão de respeito pela próxima e de viver em comunidade, o seu comportamento influencia no outro. Eu acho que a recomendação hoje é continuar usando máscara por todos esses motivos. Você pode adoecer, você pode transmitir e uma questão de orientação comunitária, de você viver em sociedade e ser um exemplo para todos. Qual o maior desafio para o ano que vem a gente estar vacinado, a população, 80% da população? Porque para a vacina ter eficácia eu preciso de um efeito rebanho, é isso?
Tem dois tipos de, vamos dizer, de objetivos de programas públicos, né? Um dos primeiros objetivos é reduzir forma grave, reduzir a hospitalização, desocupar as UTIs, o paciente deixar de internar. Então, nós precisamos vacinar os grupos vulneráveis. 70% dos óbitos das internações são indivíduos acima de 60 anos de idade, portadores de doenças crônicas. Então, esses indivíduos precisam ser vacinados, além de preservar os funcionários da saúde que estão ali na linha de frente. Então, esses são os grupos prioritários que precisam ser vacinados. Então, o objetivo hoje não é diminuir circulação, não é acabar com a epidemia, não é erradicar o vírus. O objetivo hoje é reduzir formas graves da doença. Uma vez vacinados todos esse grupo, uma vez eles protegidos, nós estamos convivendo com uma doença que já não é tão grave, ou pelo menos em 30% só deles vai se tornar eventualmente grave, nós podemos considerar a possibilidade de querer eliminar o vírus, diminuir circulação, promover uma imunidade de rebanho. Aí teremos que vacinar muito mais, uma parte muito maior da população, inclusive incluir adolescentes e crianças, que hoje são 25%, 27% da população brasileira. Continuando, vou pegar a variante brasileira da Covid. Ela está diminuindo esse número, essa idade das pessoas que estão sendo internadas, logo esse grupo prioritário tende a ser um pouco maior se eu diminuir. O que essa variante brasileira está fazendo também além de ela estar mais forte, mais contaminante, ela está colocando pessoas que antes não iriam para o hospital? O que está acontecendo? Nós não temos muito dados ainda em relação à faixa etária, se ela está acometendo com maior intensidade ou não jovens, adultos ou até crianças. Ela ganhou muito mais transmissibilidade, os indivíduos infectados por essa variante excretam o vírus por mais tempo antes de aparecer os sintomas e mais tempo depois de aparecimento dos sintomas, ou seja, ele prolonga o tempo de excreção viral e com isso a contagiosidade. Ela parece, sem dúvida, reinfectar pessoas que já tiveram a doença, ela escapa da resposta imune de quem já foi infectado há mais tempo, mas não há ainda nenhum dado de desvio de faixa etária convincente, que a gente possa dizer estatisticamente que está aumentando mais casos numa faixa etária ou outra. Claro que quando você aumenta muito o número de casos, vai aumentar o número de casos em todas as faixas etárias, entre os idosos, entre os adolescentes, entre as crianças, mas proporcionalmente ainda não estamos vendo documentada uma redistribuição de faixa etária de maneira importante. Talvez 3%, 4% a mais entre os adultos jovens no último boletim do Ministério. Mas é uma coisa que precisa ser acompanhada. Essas variantes podem impactar sim na gravidade, pode impactar sim em faixas etárias, nas vacinas que hoje estão disponíveis, mas os dados hoje que nós temos com convicção é de que elas é mais transmissível, aí reinfecta indivíduos já expostos, mas mais do que isso a gente não tem ainda confirmação. Tá. Vacinação privada, vacinação pública, como que se faz essa balança, é bom, não é? Vacinação privada hoje no mundo não existe. O Brasil não acredito que será o primeiro a comercializar vacinas num cenário da Covid-19. Né? Vacinas para Covid-19 hoje só são disponibilizadas em mercados públicos no mundo. Nem mesmo nos Estados Unidos, onde não há vacinação pública, lá só está sendo vacinação gratuita para toda a população. Então não vejo nenhum sentido de termos vacinas comercializadas antes que todos os grupos prioritários dos brasileiros sejam vacinados. Então, acho que a gente precisa vacinar toda a população. E, no segundo momento, eu acho que sim, eu acho que colaborar com a imunidade de rebanho, mais pessoas vacinadas, já tendo protegido os grupos mais vulneráveis, esse vai ser um caminho, eu acredito, que inexorável. Então, doutor, eu perguntei tudo que o senhor queria falar. Menos do Palmeiras, que foi campeão domingo. Mas minha família é corintiana, não posso falar falar nada do disso. Palmeiras, pô. Mas assim, tem alguma coisa, algum assunto que o senhor acha que vale a pena a gente abordar ainda? Vale. Qual? O profissional de saúde, né? Acho que tem que dar um recado para eles. Né? Qual é o recado do profissional de saúde? O profissional de saúde tem sido um herói, né, nessa batalha. Enquanto todos estavam lá vivendo como imunocomprometidos, como máscara, com medo de tocar maçanetas e botões de elevador, tinha gente lá dando banho em pacientes com Covid. Tem gente hoje dando banho em pacientes com Covid, aspirando. Então, acho que todas as homenagens são poucas ainda, são insuficientes para, neste momento, homenagear os profissionais de saúde. O senhor perdeu pessoas? Perdi. Já deu Covid? Perdi colegas, enfermeiras, assim, não da minha rede íntima, de mais que trabalhavam nos hospitais, sim. Triste.